Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Dedo de Prosa e um pouco de cura aqui do Espaço Integrare. Eu sou o João Gilberto Rodrigues e o nosso tema de hoje é a raiva. Essa senhora danada e incompreendida chamada raiva. Então você que está chegando, seja muito bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda também. O pessoal tá entrando, vão se acomodando. A nossa sala virtual, por meio da qual a gente vai experimentar esse dedo de prosa e um pouco de cura hoje. Boa noite, Sônia. Boa noite, Flávia, Valquíria, Marina, Rita. Sejam muito bem-vindas a todo mundo mais. Marta, que está aí, Clarinha. E a quem mais aí, tanta gente bacana que já está presente para esse nosso encontro sobre a raiva. Mônica Cananeia também, seja bem-vinda. E aí a gente vai aqui hoje ter esse nosso encontro raivoso. Será que ele vai ser realmente raivoso? Será que ele vai ser divertido? Será que ele vai ser alegre? Será que ele vai ser triste? Como é que será esse encontro com essa danada e incompreendida senhora chamada raiva? Então, enquanto você vai chegando, eu vou pedindo que você busque uma posição confortável para você. Acomode-se confortavelmente, vai trabalhando a sua respiração. Lembrando de sonorizar a sua respiração. Caso você queira informar alguém sobre o nosso encontro de hoje, aperta ali na setinha, aperta ali no aviãozinho, né? E manda para as pessoas que você quer. A Ana Paula Cruz está aqui presente hoje também, lembrando-se do Foda-se que a gente trabalha no programa de abundância, onde é um momento em que muitas vezes a gente faz conexão, olha nos olhos de uma raiva muito potente e é geralmente um ponto de virada dentro do programa de abundância muito especial. Obrigado por me lembrar disso também, Ana. Seja bem-vinda por aqui também. Bom, então, respira, faz suas 3 respirações profundas, vai se acomodando. E eu entrego a todo o grupo nos braços de Deus, me entrego nos braços de Deus, entrego nos braços de Deus a quem já está aqui presente, a quem ainda vai chegar, a quem só vai passar, a quem vai assistir a nossa gravação depois. Eu entrego a todos nós nos braços de Deus e peço que as nossas consciências superiores se conectem e nos coloquem em sintonia para que aquilo que está pronto para a gente tocar e transformar possa ser assim, leve, doce e gentil com a gente mesmo na noite de hoje. E aí eu vou te convidar agora a uma oração que você vai me acompanhando do jeito que for possível, aí onde você está. Pai e Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como
em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Amém. Respire profundamente. E vai procurando aí fazer pequenos movimentos com o corpo, abrindo seus olhos, caso você os tenha fechado enquanto me ouvia nessa oração inicial. E vamos nós aqui ao nosso dedo de prosa e um pouco de cura de hoje com o nosso tema: raiva, esta senhora incompreendida e danada. Vamos falar dela. E aí, o que você quiser interagir, o que você quiser escrever, o que você quiser perguntar, daquilo que você já perceba sobre a raiva, vai postando aqui na medida do possível. Vou falando, vou lendo, vou respondendo e vou falando, e a gente vai procurando tornar essa conversa o mais agradável possível na noite de hoje. Bom, vamos lá. Raiva, né? Dá pra gente falar sobre a raiva a noite inteira e mais 6 meses, e ainda assim não esgotaríamos tudo que pode ser refletido sobre essa danada senhora, sobre essa incompreendida senhora chamada raiva. Não é isso? E também a gente pode, inclusive, se perguntar se essa senhora ela é uma velha ou uma jovem senhora. Como é a raiva dentro de você? Ela é aquela velha, amarga e enrugada, não é isso? Ou ela é uma jovem e vibrante senhora com brilho nos olhos. Como é a raiva? Então, Rosane, como expressar a raiva de forma respeitosa? Em primeiro lugar, parando de negar a raiva. Porque senão, Ana Paula, vai ser um vulcão. Não é isso? Quanto mais eu negar a raiva que existe em mim, quanto mais vulcanizada será a forma de expressão dessa energia chamada raiva. Então, o primeiro passo é a gente compreender que a raiva ela é uma frequência energética. E que a raiva é minha e de ninguém mais. Só que é extremamente comum a gente dizer: fulano me fez uma raiva. Nossa, mas Beltrano me deixou com tanta raiva. Nossa, mas aquela situação me faz uma raiva. Não, ninguém faz absolutamente nada com você. As pessoas fazem o que elas podem fazer, elas são o que elas dão conta de ser, e a gente reage raivosamente a determinadas situações. E o que é mais interessante é que quanto mais eu tento abafar a energia da raiva em mim, quanto mais áspero eu tendo a ser. Quanto mais eu tendo a negar a raiva dentro de mim, quanto mais áspera ficarão as minhas palavras, quanto mais áspero será o meu olhar,
quanto mais áspera será a minha respiração, quanto mais áspera será a minha manifestação na direção das minhas relações interpessoais. Porque eu estou tentando conter aquilo que é impossível, de verdade, de ser contido. A questão é com qual qualidade eu experimento aquilo que naturalmente emerge e faz parte de mim. Então, o que a gente precisa é, por exemplo, compreender coisas muito basiconas sobre raiva e uma outra perspectiva que eu vou trazer também sobre a raiva um pouquinho mais para frente. Uma perspectiva muito básica sobre raiva diz respeito a é uma energia. Essa energia, ela pode servir para destruir e ela pode servir, por exemplo, para que eu diga basta, é o suficiente, até aqui você chegou, daqui você não passa, até aqui eu cheguei, daqui eu não passo. Eu preciso da raiva para conseguir produzir isto. Então, por exemplo, se eu tenho uma energia muito favorável a remover obstáculos da vida, da minha vida e da vida de outras pessoas, mas eu não estou com essa frequência, com essa habilidade em harmonia, quando a raiva emerge e encontra essa minha habilidade em desarmonia, a tendência é que eu me torne um devastador. A tendência é que eu comece a criar estratégias de dinamitação ampla, geral e restrita. A tendência é que, dependendo de como esse encontro aconteça, que eu lance logo uma bomba atômica e destrua tudo. Pronto, acabou o problema. Sim, é verdade. Eu vou ter removido o problema. Mas junto com a remoção do problema, eu removi muitas outras coisas. E o efeito colateral que isso produz na minha própria vida não costuma ser dos mais agradáveis. Então, a questão é: como é que eu tenho lidado com as minhas habilidades e dons naturais? E o quanto que eu venho negando a mim experimentar raiva? Porque senão vira uma combinação de potência de bomba atômica. Não tem jeito. Eu nego a raiva, ela vem de forma vulcanizada, extremamente potente, ela vem aquela erupção. Isso encontra habilidades minhas, às vezes uma habilidade de oratória, às vezes uma habilidade de remoção de obstáculos, às vezes uma outra habilidade de seguir adiante. E eu começo então a destruir de forma caótica o que está diante de mim, no entorno de mim. E certamente nada tem a ver efetivamente com a raiva, e sim com as desarmonias que eu alimento dentro de mim. Então, nesse passo, a gente vai caminhando e compreendendo sobre a importância de dizermos não quando queremos dizer não. Ao mesmo tempo, refletimos sobre a importância de manifestarmos os nossos sims quando de verdade a gente quer dizer sim. Mas aí alguém vai e me chama: João, vamos à praia? E aí eu não quero ir à praia. Cara, mas eu também não quero deixar de ser legal. Aí eu tenho que ser legal o tempo inteiro. E aí eu digo: tá bom, vamos, mas eu não queria ir para a praia. E aí isso vai fazer o quê? Com que eu experimente raiva. Uma raiva que eu estou sentindo em relação a mim mesmo. Isso é péssimo comigo. E em algum momento eu vou apresentar a conta dessa raiva para aquela pessoa em relação a quem eu fui
tão legal. E aí a gente vai se dando conta que, na verdade, a gente não é tão legal assim. Porque quem não consegue ser tão legal consigo mesmo, de verdade, não tem como ser tão legal com o outro. O que eu estou fazendo é juntar razões de cobrança para exigir alguma coisa do outro depois. E na primeira oportunidade eu exijo. Não vou pestanejar nisso. E quando o outro faz o que eu não fiz, me diz não, aí é que eu fico com mais raiva ainda. Como assim? Cara, eu passei por cima de mim para te ajudar em X. E agora você escolhe não passar por cima de você mesmo para me ajudar? Que absurdo! Haja raiva. E aí aqueles irques de vida vão tomando a gente. Então a gente precisa aprender a dizer sim pra gente em primeiro lugar. A gente precisa de verdade respeitar os nossos desejos, as nossas necessidades. Gerar um atendimento das nossas necessidades, suprir as nossas necessidades. E aí, a partir disso, então, de verdade, a gente vai começar a abrir um espaço para oferecer algo para o outro com maior qualidade. Mas enquanto eu de verdade não fizer isso, enquanto eu não renunciar à culpa que eu carrego de me colocar em primeiro plano, eu vou tender a abafar a raiva que eu tenho experimentada dentro de mim todas as vezes que eu me nego às minhas necessidades primordiais. Então, muita gente fala que está com dificuldade de lidar com a raiva. Não, talvez você não esteja com dificuldade de lidar com a raiva. Talvez você esteja apenas com dificuldade de dizer sim para você mesmo. E você vai perceber que quando você conseguir produzir energia o suficiente para dizer sim para você mesmo, que essa raiva tende a diminuir. Eu naturalmente começo a usar essa raiva de outra maneira, a energia é a mesma. Então, ao invés de eu deixar essa energia explodir de forma desordenada em mim e através de mim se expandir para o mundo, não. Eu pego e direciono essa energia para que eu consiga dizer o que eu não estou conseguindo dizer de maneira natural. Para que eu consiga estabelecer os limites que eu não ando conseguindo estabelecer. Para que eu consiga me priorizar, se eu ainda não estou conseguindo. E que eu possa conseguir fazer isso sem a necessidade de me justificar, e justificar, e justificar, e justificar. Porque é tanta culpa de me colocar em primeiro lugar, de me colocar em primeiro plano, de reconhecer que eu tenho uma necessidade e ponto, que eu digo, não, olha, mas eu não vou, não é nem que eu não queira não, tá? Mas eu não vou porque eu não posso, e eu não posso por isso, por aquilo outro. Gente, é uma energia tão grande que a gente gasta, que a gente consome, nestas justificativas infindáveis, apenas para que eu possa ficar bem na fita. Isso tudo vai tendo um preço. Um preço de um aumento de raiva. Eu começo a ferver. E eu vou fervendo, eu vou entrando em processo de fervura. Porque tem algo aqui dentro de mim que não está ficando bem. Não está ficando em harmonia. Então eu preciso compreender
Que mestre dos magos, Kira, obrigado, acabei de ver aqui. Obrigado. Me senti baixinho agora. O mestre dos magos é pequenininho, eu estou aqui com 1,86 m. Sou mago aprendiz, sou mago aprendiz. Então, é importante que a gente compreenda que boa parte das energias de raiva que a gente experimenta decorrem dos nãos e dos sims que a gente nega a gente mesmo. E Flávia, você está dizendo, né, que a gente não sabe. Ora, ok, eu não sei porque nunca ninguém me ensinou. Mas até quando isso vai me servir de desculpa? Para eu não me tornar um autodidata? Ou para eu não entrar numa escola terapêutica, num apoio terapêutica, onde eu consiga aprender a dizer não para mim, a dizer sim para mim. E criar novos limites dentro das minhas relações interpessoais. Então, ok, eu não sei, tudo bem, eu não sei. Até quando me convém não saber. Então a gente precisa de verdade olhar para isso, porque conter essa raiva, gente, isso cansa. Isso cansa muito. Eu preciso de muita energia para conter essa raiva dentro de mim. Como aprender a lidar com a raiva alheia? Compreendendo que a raiva é do outro. A raiva não é de mim. E que eu não faço raiva em ninguém, assim como ninguém faz raiva em mim. Certo, Kíria? Da mesma forma que ninguém faz raiva em mim, eu também não faço raiva em ninguém. Cada um faz o que dá conta de fazer e eu vou reagindo e deixando de reagir do jeito que eu dou conta, do jeito que me é possível. Só que muitas vezes essa raiva ela vem como um soco no estômago, por quê? E a minha parede abdominal leva aquele soco com muita potência, por quê? Porque a minha parede abdominal não está fortalecida. E por que a minha parede abdominal não está fortalecida? Porque eu nego a existência da raiva em mim. Quando eu começar a reconhecer que eu atraio uma pessoa raivosa, atraio uma segunda pessoa raivosa, atraio uma 10ª pessoa raivosa, atraio a enésima pessoa raivosa, isso significa que estas pessoas raivosas estão mostrando a mim algo que é meu. E na medida em que eu naturalmente me pacifico em relação à minha raiva, a raiva que eu experimento dentro de mim, a tendência é que o universo não precisará mais colocar pessoas assim diante de mim. Por quê? Porque eu já aprendi a olhar para a raiva que eu carrego em mim. Quantos e quantos processos depressivos e de pânico decorrem de raiva contida. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes dentro dos processos de depressão e dentro dos processos de pânico, lá no núcleo, o que a gente encontra é uma baita raiva contida. E aí eu me lembro muito aqui agora de uma definição, de um conceito, uma percepção sobre qual é o oposto de paz. Quando eu não tenho paz, o que eu tenho? O que vocês acham que a gente tem dentro da gente quando a gente não tem paz? Já pararam para pensar nisso? Qual seria o oposto da paz? O oposto da paz não é a raiva. O oposto da paz é estagnação. E os processos de pânico e depressão, eles tendem a confirmar essa máxima de que o oposto de paz é estagnação. Então, o que anda estagnado na minha vida? Como diz o Rapa, né? Paz sem voz
não é paz, é medo. E aí? E aí? Quais são as estagnações? Como diz ainda o Rapa, de qual paz você não quer abrir mão e assim não consegue ser feliz? Que na verdade é de qual suposta paz, de qual estagnação você não anda disponível para renunciar, para sim ser feliz de verdade. A sua água da vida, ela anda estagnada ou ela está em movimento? Porque, como é comum eu atender pessoas que estão com as águas da vida mortas dentro de si mesmas. E essas águas da vida que ficam mortas dentro da gente vão nos adoecer. E dois exemplos, apenas dois exemplos desses adoecimentos: depressão e pânico. E aí? E aí, como é que você escolhe colocar em movimento a sua água da vida? E colocar a água da vida em movimento é colocar a raiva em movimento, é colocar a tristeza em movimento, é colocar a alegria em movimento, é colocar a felicidade em movimento, é colocar a vida em movimento. E quando a vida ela fica em movimento, a gente vai ter variação de emoções, de sentimentos, de tudo quanto espécie. Então, quão disponível para isso você está de verdade? E um outro ponto, aqui, antes da gente ir para a parte do... A gente está no dedo de prosa, antes da gente iniciar um pouco de cura, na noite de hoje, tem uma outra perspectiva sobre raiva que eu quero partilhar aqui com vocês. Uma outra perspectiva sobre raiva nos diz respeito à sexualidade, ao sexo mesmo, à expressão sexual, ao gozo, ao prazer. E se você começar a observar, observe pessoas que não fazem sexo com regularidade. Observe em especial aquelas pessoas que já estão há muito tempo sem experimentar um orgasmo. São pessoas que tendem a ser amargas, azedas, ásperas, irritantes e irritáveis. Por quê? Porque a sua energia sexual ela está estagnada. Agora pensa numa pessoa que tem uma vida sexual ativa. Como tende a ser essa pessoa? Ela vai experimentar a energia da raiva de outra maneira. Ela tende a se sentir mais viva, ela tende a colocar projetos em movimento. Por quê? Porque ela tirou da estagnação a sua energia vital e colocou a água da vida em movimentação. Então, se você é alguém que está experimentando hoje muita raiva, se você é alguém que está experimentando muita amargura, se você hoje está com aquela cara de limão azedo, se pergunte qual foi a última vez em que eu vivi um orgasmo para valer, de verdade. E se você está com alguma dificuldade nessa área, busque por ajuda especializada. Existem N profissionais da ajuda em relação à sexualidade. Existem muitos,
terapeutas sexuais de diversas linhas, disponíveis para te estender a mão, para que você possa compreender que você tem um corpo e que esse corpo tem necessidades. Que os seus hormônios precisam estar em movimentos harmônicos, para que a sua vida fique harmônica. Até quando você pretende manter o seu fogo da vida estagnado e aprisionado? Não vale a pena. Eu atendo uma galera grande da terceira idade, né? E é muito comum, né? Homens e mulheres já aí nos seus 70, 80 anos, dizendo, mas João, hoje não é mais igual quando eu tinha 40, quando eu tinha 30. Claro que não é. E que bom que não é. Significa que você está mudando com a vida. E a vida é constante mutação. Agora, eu dizer que não é igual como era aos 30, aos 20, aos 15, aquela efervescência da adolescência, do início da juventude, é completamente diferente de dizer que eu não tenho mais necessidades de sexualização porque eu envelheci, ou porque eu me espiritualizei, ou porque eu agora sou quase um iluminado, uma iluminada. Hashtag só que não. Então é importante que a gente pare de negar as necessidades do corpo, porque a nossa raiva fala disso, de necessidades pessoais, individuais e intransferíveis, que se eu não abrir o espaço de atendimento, ninguém vai fazer isso por. Então, quais são as suas necessidades específicas? Em relação a sim e a não, em relação à sexualidade. Flávio, tá rindo, mas é de nervoso? Pois é. Abre o espaço, respira e deixa esse riso nervoso se tornar uma liberação. Por que eu estou rindo, mas estou rindo de nervoso? Porque eu estou tentando conter o que eu estou experimentando. E aí vai surgir o quê? Vai surgir raiva. De maneira natural e espontânea. Até quando? Até quando você pretende fazer isso com você mesmo? Com você mesma. Eu conheço muita gente, até porque transitei nesses espaços durante muito tempo, muita gente religiosa, muita gente espiritualizada, muita gente ligada a segmentos filosóficos e religiosos e espirituais, onde todo mundo quer ascensionar. Se esquecendo que a gente tem um corpo com necessidades próprias, um corpo com necessidades específicas. E as necessidades que eu, João, tenho são diferentes das necessidades do Zé, do Antônio, do Manuel, do Pedro, do Joaquim. São minhas necessidades. E enquanto eu não olhar para essas necessidades que hoje existem, na vida que hoje eu tenho, eu vou abafar isso dentro de mim. Quanto mais eu abafar isso dentro de mim, quanto mais eu vou cocriar reações vulcânicas de expressão de raiva, que quando entra em erupção, eu viro um processo de devastação. Antes de mais nada, uma devastação de mim mesmo, uma devastação da minha própria vida, uma devastação da minha própria afetividade, uma devastação dos meus projetos, dos meus sonhos, uma devastação das minhas relações interpessoais. E ao invés de eu tornar
o uso, a utilização da raiva como um processo a serviço da vida, eu acabo utilizando a conexão com a raiva como um processo de destruição e morte. E até quando? Até quando a gente pretende que seja assim? Ok? Então, sugestões para a gente fechar o nosso dedo de prosa e partirmos para um pouco de cura. Diga sim para você. Diga sim quando você quer dizer sim e não quando você quer dizer não. E vai gozar. Vai transar, vai fazer sexo, vai viver orgasmos. Se tem algo que eu posso te desejar de verdade nesse momento, são orgasmos múltiplos na sua vida. Para quê? Para você tirar a sua energia vital da estagnação. Desabrochar o sorrisão nos lábios, o brilho nos olhos e ficar com aquela pele boa. Não é isso? Que a movimentação da energia vital naturalmente traz. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, se você já tem um parceiro, uma parceira, e por acaso sua vida sexual não vai bem, é muito comum a fala: ah, mas não está bem por conta do outro, da outra, de fulano, de beltrano. Não. A vida sexual é sua e de mais ninguém. Então traz as rédeas para você. Se o seu companheiro, se a sua companheira está lá meio borocochô, seduza-o de verdade. Porque quando você se determina a fazer isso, você naturalmente está se colocando para o lado de fora da estagnação. Você naturalmente está escolhendo colocar em dinamismo a sua energia vital. Seja você a mudança que você quer ver acontecendo no mundo. Lembre-se disso. E caso você não tenha um parceiro, uma parceira fixa, se por um acaso você experimenta alguma dificuldade em relação a isso, solicite ajuda terapêutica adequada, especializada em sexualidade. São muitas as linhas, são muitas as vertentes de apoio. É possível obter apoio de qualidade em relação à sexualidade. Então, busque. Você não sabe como fazer? Você ainda não está muito acostumado a explorar o seu corpo sozinho, sozinha? Busque por ajuda. Tem profissionais adequados de várias linhas terapêuticas para ajudar a gente a se reconectar com o dinamismo natural da nossa energia sexual. Vera, vale o gozo sozinha? Claro! Claro que vale. Porque quando eu experimento o gozo sozinho também, antes de mais nada eu estou fazendo o quê? Eu estou reconhecendo que eu tenho um corpo. Eu estou reconhecendo que eu tenho necessidades. Eu estou reconhecendo que eu não sou só espiritualidade. Eu estou reconhecendo que eu estou aqui e agora. E enquanto nessa dimensão física eu estiver, nessa dimensão eu vou ter necessidades específicas e inerentes a ela. O que a gente tem é muita culpabilização na experimentação de nossas sexualidades, na experimentação de nossa raiva. Então o que a gente precisa é rasgar os véus da culpa, devolver os véus da culpa a quem nos ofereceu e nos tornarmos livres. A quem será que convém que a gente não seja livre? O quanto que me convém não ser livre? Porque tem
tem conveniência. Vamos falar sério? Porque quando eu não sou livre, eu me isento de responsabilidades. Transferir responsabilidade fica natural. Mas quando eu rasgo os véus da culpa e me torno livre, eu também vou me tornar responsável por mim mesmo. E aí, você está pronto? Você está pronta para se tornar responsável por si mesma? Por si mesmo? E deixar a sua energia vital ser fonte de criação, de vida? Ou você está aí, a fim de viver numa prisão sem muros e utilizando a sua energia vital a serviço da destruição e da morte? O que você escolhe hoje, neste momento sagrado e de pura lucidez da sua alma? O que você escolhe hoje, nesse momento? Eu vou ficar aqui, confesso, torcendo para que a sua alma vibre a determinação de querer ser livre e ser apenas você mesma, apenas você mesmo. Você ser você é o suficiente. Lembre-se disso. Você ser você é o suficiente. Então vamos aqui para a nossa parte de cura. Fizemos o dedo de prosa. Vamos agora para um pouquinho de cura, para a nossa meditação guiada. Então vai respirando, sonorizando a saída do ar. Busca uma posição confortável para você. E veja se o que é possível de conforto para você nesse momento. É possível apenas ficar em pé, é possível deitar, é possível se sentar, é possível ficar sobre o chão, sobre um tapete, sobre uma almofada, sobre um sofá, uma cadeira, uma poltrona, uma cama. O que é possível? O que é possível para você é estar em casa, no trabalho, no trânsito? O que é possível para você? Dentro do que for possível, respire e acomode-se dentro de si mesma, dentro de si mesmo. E vai sonorizando a saída do ar a cada respiração que você fizer. Vai trabalhando a sua respiração, sonorizando a saída do ar. E vai se acomodando dentro de si mesmo, dentro de si mesmo. E um amigo fiel já está aqui a postos, sorrindo vigorosamente nas nossas direções. E esse amigo, para variar, se chama Miguel. Mais uma vez, ele está aqui com a gente. E convenhamos, só com muita coragem, para a gente romper com as prisões sem muros. Só com muita coragem, para a gente rasgar os véus da ilusão, da culpa, e devolvermos esses véus aos seus legítimos donos, aos seus criadores. Então respire, faça sua reverência a Miguel, aceitando a disponibilidade, a ajuda, o apoio que Miguel está nos oferecendo neste momento. Obrigado, meu amigo Miguel. E deixe Miguel pousar a espada dele sobre sua cabeça. E deixe Miguel, a partir
do momento em que ele pousa gentilmente a espada dele sobre sua cabeça. Deixe ele te abençoar e te nutrir com a coragem, com a ousadia, com a ação, com a determinação de Miguel. Respire. E então, conforme ele vai nutrindo você de coragem e com a determinação do primeiro raio, do raio azul, do raio de Miguel, um filme vai sendo exibido à sua frente. E você vai olhando para todos os fantasmas cocriados debaixo dos véus da ilusão e da culpa, dos castigos. Respira. Dos açoites, dos medos. Quanta coisa cocriada debaixo desses dois véus, ilusão e culpa. Quanta vergonha, quanto castigo. Quanto alto açoite cocriado debaixo desses véus. Então respire, Miguel, agora eu vejo Miguel te entregando a espada dele. Porque Miguel não pode fazer por você aquilo que cabe somente a você mesmo, a você mesma fazer. Miguel pode fortalecer a energia da coragem, da fé em si mesmo, em si mesma dentro de você. Mas ele não vai rasgar os véus por você. Essa é uma missão pessoal, individual e intransferível. É um dever personalíssimo. Então, se você se perceber pronto e pronta para rasgar esses véus, aceite a espada que Miguel te oferece neste momento. E segurando essa espada, rasgue todos os véus da ilusão, da culpa, que te fazem dizer sim quando você quer dizer não. Que te levam a dizer não quando você quer dizer sim. Que te levam a abafar e a estagnar a sua energia vital. Respire profundamente. E agora, em que você está descortinado desses véus, devolva os véus com toda a coragem que te nutre neste momento sagrado e de pura lucidez de sua alma. Devolva todos estes véus recortados aos seus legítimos donos. Pai, mãe, instituições religiosas, instituições acadêmicas, instituições sociais, culturais, demais membros de sua ancestralidade. Respire e apenas devolva todos esses véus aos seus legítimos criadores. Respire e então experimente fazer uma reverência a eles, dizendo, a partir de agora, deste momento sagrado de pura lucidez de minha alma, eu escolho a liberdade. E escolho, com a liberdade, me responsabilizar por mim mesmo. Respire mais uma vez.
E agora volte sua atenção para você. Observe a água da vida se movimentando internamente. E projete a vida que você quer ter. Mas lembre-se de projetar a vida que te pertence por direito divino. Lembre-se que você é um filho e uma filha bem-amados de Deus, sendo exatamente quem você é. Lembre-se que você foi criado, que você foi criada para ser feliz. Que você foi criado e criada para ser você mesmo, para ser você mesma. E que ser a gente mesmo é o suficiente. Respira, respire profundamente. E vai então agradecendo a ajuda de Miguel, esse companheirão. Por mais esse momento de cura, de transformação, de virada de chave em sua vida. E vai respirando, checa como você se sente, se percebe, como está seu corpo agora, como estão suas emoções agora, como estão seus pensamentos agora, como o seu espírito está agora. Respira. Devolva a espada de Miguel a Miguel. Mantenha ancorada a coragem e a ousadia dentro de você. E aí respire, vai esticando os braços, alongando, vai abrindo os olhos. Sonorizando a saída do ar. Vai checando como você está, vai nos dando feedback de como foi a experiência para você, como é que você está agora. Tá tudo bem? Respira. E na medida do possível vai me dando o seu feedback aqui. Flávia, show. Pedro batendo palmas. Clarinha, calma. Verinha, muita energia nas mãos e pés. Flávia batendo palmas. Auxílio livre, gratidão. Vai ter que ouvir de novo. Pedro, saudade também. Soninha, que bom, foi bom. Rosane, toda trabalhada. Aí pulei aqui. Toda trabalhada na sensualidade. Que bom, Rosane. Fico feliz. Isso, que bom que você teve que se mover, Marília. Isso, tô vibrante, gratidão. Maravilha. Tá? E talvez depois dessa nossa live aqui, desse nosso dedo de prosa e um pouco de cura, você precise de movimento, sim. É natural. Isso costuma acontecer quando a gente coloca a água da vida em movimento. Né? Tranquilidade, Vânia, que bom. Muito bom. Muito obrigado pelos feedbacks de vocês. O que eu vou fazer agora? Deixar um convite para a semana que vem. Semana que vem a gente tem mais um Dedo de Prosa e um pouco de cura neste mesmo horário, de 18h30 a 19h30, aqui pelo Instagram, Espaço Integrare RJ. E sabe qual é o tema do nosso Dedo de Prosa e um pouco de cura ao vivo de semana que vem? Culpa e prosperidade.
Vamos falar dessa dobradinha? Como é que será que funciona? Culpa e prosperidade. Será que rola? Será que rola? Eu acho que hoje a gente já teve uma ideia, né? Do que será que a culpa faz com a prosperidade. Vamos olhar para isso juntos? Mais um dedo de prosa e um pouco de cura? Semana que vem, tá bom? Quinta que vem, 18h30 às 19h30. Aguardo você por aqui. E hoje, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Para quem chegou agora, como a Gabriela, vai ficar gravado. Você pode ouvir, pode encaminhar para pessoas amigas também, familiares, e a gente assim vai criando cada vez mais e mais potências de cura. Tá bem? Muito, muito obrigado por sua existência, muito obrigado por sua presença em minha vida, muito obrigado por sua presença aqui, ajudando a gente a criar essa potência de cura tão especial. Um beijo, fica com Deus e até breve.